Paulo estava sentado sozinho. A noite estava tranquila. As estrelas brilhavam no céu, mas dentro dele havia uma tempestade. Ele olhava para o vazio, perdido em seus pensamentos. Ele sentia um vazio familiar, um sentimento que o acompanhava há anos, mas que ele nunca conseguia entender completamente. Era como se algo estivesse faltando, uma peça do quebra-cabeça de sua vida que ele não conseguia encontrar. A vida parecia uma rotina. Trabalho, casa, repetição. Todos os dias eram iguais. Uma sequência interminável de tarefas e responsabilidades. Ele se levantava, ia para o trabalho, voltava para casa e repetia tudo no dia seguinte. Era uma boa vida, confortável. Ele tinha um bom emprego, uma casa aconchegante, amigos e família que se importavam com ele. Mas algo estava faltando. Paulo ansiava por mais. Ele queria sentir que sua vida tinha um propósito maior. Ele sentia um vazio dentro dele, um buraco que nada parecia preencher. Nem o sucesso no trabalho, nem os momentos de lazer com os amigos, nem mesmo o amor de sua família. Era um vazio profundo e persistente. O que era este vazio? De onde vinha essa sensação de incompletude? Paulo se perguntava constantemente. Ele procurava respostas em livros, em conversas com amigos, em momentos de reflexão solitária. Ele não podia mais ignorá-lo. O vazio estava sempre lá, uma presença constante em sua vida. Ele sabia que precisava fazer algo a respeito, mas não sabia por onde começar. As perguntas o atormentavam dia e noite. Onde ele poderia encontrar respostas? Paulo começou a buscar em todos os lugares. Ele pesquisava na internet, lia artigos e assistia a vídeos sobre autoconhecimento e propósito de vida. Ele queria entender o que estava faltando, em que ele realmente acreditava. Paulo começou a questionar suas crenças e valores. Ele visitou igrejas, conversou com líderes espirituais e tentou encontrar um sentido maior para sua existência. Ele queria acreditar em algo que pudesse preencher o vazio dentro dele. Essas perguntas pairavam em seu coração. Elas eram como um eco constante, lembrando-o de que ele precisava encontrar respostas. Paulo sabia que a jornada seria longa e difícil, mas ele estava determinado a encontrar o que estava procurando. Ele queria, mais do que tudo, sentir-se completo. Os dias se transformavam em semanas. Paulo guardava seus pensamentos para si mesmo. Ele sorria e seguia os movimentos, mas por dentro, uma tempestade se formava. Ele queria conversar com alguém, compartilhar sua confusão, mas quem entenderia? Quem ouviria sem julgar? O peso do seu silêncio aumentava. Ele estava à deriva, procurando por uma âncora. Um dia Paulo se deparou com uma Bíblia. Ele tirou o pó dela. Pertencia à sua avó. Ela tinha sido uma mulher de muita fé. Ele abriu o livro. As palavras pareciam saltar das páginas. Ele leu sobre paz, esperança e amor. Poderia ser esta a resposta? Será que ele poderia encontrar consolo nessas palavras antigas? Paulo sentiu uma luz de esperança. Naquela noite, Paulo rezou. Ele estava em um momento de profunda angústia, sentindo-se perdido e sem direção. Ajoelhado ao lado de sua cama, ele fechou os olhos e começou a falar com Deus, buscando um sinal, qualquer coisa que pudesse guiá-lo. Deus, se você é real, me mostre, me guie. Paulo sentia um vazio dentro de si, uma necessidade urgente de encontrar um propósito maior. Ele olhou para o céu, esperando uma resposta, uma confirmação de que não estava sozinho. Eu preciso da sua luz. Ele sussurrou essas palavras com toda a sinceridade de seu coração, desejando que a luz divina iluminasse seu caminho e trouxesse clareza para sua vida confusa. Lágrimas rolavam pelo seu rosto. Exausto, ele adormeceu. As emoções do dia o haviam esgotado e ele caiu em um sono profundo, ainda com as palavras de sua oração ecoando em sua mente.
Ele se viu no topo de uma montanha. Em seu sonho, Paulo estava em um lugar elevado, cercado por uma paisagem majestosa. O ar era fresco e puro, e ele podia sentir a presença de algo maior ao seu redor. A vista era de tirar o fôlego. Montanhas se estendiam até onde a vista alcançava, e o céu estava pintado com as cores do amanhecer. Paulo sentiu uma paz profunda, como se estivesse exatamente onde deveria estar. Um homem de branco estava diante dele, irradiando calor e paz. A figura emanava uma luz suave e acolhedora, e Paulo sentiu-se imediatamente atraído por essa presença serena. Paulo, disse o homem, com a voz cheia de amor, siga-me. As palavras eram simples, mas carregavam um peso imenso. Paulo sabia que essa era a resposta que ele havia procurado. Paulo sentiu uma onda de esperança. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que havia um caminho claro à sua frente, um propósito que ele poderia seguir com confiança. Quando ele acordou, o sonho permaneceu, vívido e real. Ele sabia que não era apenas um sonho comum, mas uma visão que mudaria sua vida para sempre. Paulo levantou-se com um novo senso de determinação, pronto para seguir o caminho que lhe foi mostrado. Os raios de sol da manhã entravam pela janela, banhando o quarto com uma luz suave e acolhedora. Era como se o próprio universo estivesse tentando acalmar a tempestade que se formava no coração de Paulo. Paulo acordou, seu coração disparado. O sonho, tão real. Ele podia sentir cada detalhe, cada emoção. Era como se tivesse vivido uma outra vida em apenas alguns minutos de sono. Ele o encheu com uma sensação de paz que ele nunca tinha conhecido. Uma paz que parecia vir de um lugar profundo e misterioso, um lugar que ele nunca tinha explorado antes. Ele sabia que não podia ignorar isso. O sonho era mais do que uma simples criação da sua mente. Era uma mensagem, um chamado. Paulo sentiu uma determinação crescer dentro dele, uma necessidade urgente de descobrir o que tudo aquilo significava. O vazio que ele sentia foi substituído por um vislumbre de esperança, uma esperança que ele não sentia há muito tempo. Era como se uma nova porta tivesse se aberto, revelando um caminho que ele nunca tinha considerado antes. O sonho tinha despertado algo dentro dele. Ele pegou a Bíblia. Ele tinha que entender. Ele tinha que encontrar respostas para as perguntas que agora queimavam em sua mente. O que significava aquele sonho? Por que ele se sentia tão conectado a ele? Ele tinha que saber mais. Cada página que ele virava parecia trazer uma nova revelação, uma nova pista. Ele estava determinado a seguir esse caminho, não importava onde ele o levasse. Este era apenas o começo da sua jornada. Uma jornada que ele sabia que seria longa e cheia de desafios, mas também cheia de descobertas e crescimento. Paulo estava pronto para enfrentar o desconhecido, guiado pela luz do sonho que tinha tocado seu coração tão profundamente. Enquanto ele caminhava pela floresta, sentia-se mais conectado à natureza, como se cada árvore e cada folha estivessem sussurrando segredos antigos. Ele sabia que essa jornada não seria fácil, mas estava determinado a seguir em frente. Sentado à beira do rio, Paulo refletia sobre o significado do sonho. A água corrente parecia levar embora suas dúvidas e medos, deixando apenas a clareza e a determinação. Em sua jornada, ele encontrou um velho sábio que parecia saber mais do que deixava transparecer. O velho homem falou de sonhos e destinos, de caminhos que se cruzam e de escolhas que moldam o futuro. Inspirado pelas palavras do sábio, Paulo sentiu uma nova força dentro de si. Ele olhou para o céu, sentindo-se mais conectado ao universo do que nunca. Ele sabia que estava no caminho certo, e assim, com o coração cheio de esperança e determinação, Paulo continuou sua jornada. Cada passo que ele dava o aproximava mais de entender o sonho que tinha mudado sua vida para sempre.